No dia 11 de setembro de 2001, há exatos 22 anos atrás, aconteceu o atentado terrorista que mudou a história dos Estados Unidos e, por que não, mudou a história do mundo, onde 2.996 pessoas morreram naquele dia nos atentados. Meu irmão e minha irmã, nós não estamos isentos às tragédias da vida também. Hoje nós queremos falar sobre um personagem bíblico que enfrentou uma grande tragédia pessoal, mas que encontrou consolo e conforto para a sua vida nesse momento de luta e dificuldade. Fique conosco, assista esse vídeo, eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer consolo para a sua alma. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, é uma alegria, uma satisfação estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. E hoje nós queremos falar sobre um personagem bíblico que encontrou o consolo de Deus diante de uma tragédia pessoal imensa que ele enfrentou. Mas antes de nós continuarmos aqui, eu quero convidar você, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, por favor. Naquele dia eu estava no centro de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Eu tinha ido a uma clínica para fazer uma consulta e eu estava aguardando ali na recepção e eu me lembro que tinha uma televisão ali e na televisão estava passando então os noticiários e até aquele momento um avião tinha colidido com uma das torres e acreditava-se que tinha sido um acidente. Eu entrei para a consulta, quando eu saí da consulta, um segundo avião já tinha colidido na segunda torre. E aí já se falava então que poderia ser um atentado terrorista. E eu me lembro que quando eu estava retornando para casa, eu entrei no carro, eu liguei o rádio e fui escutando as notícias e antes de eu chegar em casa, a primeira torre já tinha desabado. E quando eu cheguei em casa, então a segunda torre também veio abaixo. Foi um momento muito difícil, onde muitas pessoas morreram. Mas existe um personagem na Bíblia também que enfrentou uma grande tragédia pessoal. Esse personagem se chama Jó. Só que ele encontrou o consolo de Deus para sua alma cansada. E meu irmão e minha irmã, essa é a nossa realidade também. Nós não estamos isentos das tragédias da vida. O Senhor Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas nós teríamos que ter bom ânimo, porque nós iríamos vencer o mundo assim como ele venceu. A diferença entre nós e as pessoas que não são crentes, que não são cristãs, é que nós temos o Senhor. Todos nós enfrentamos nesse mundo lutas, dificuldades, problemas, mas nós temos Jesus na nossa vida. E nós temos o consolo de Deus na nossa vida. Veja que Jó, ele num só dia, como diz lá o capítulo 1 do livro de Jó, num só dia ele perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens. Ele perdeu tudo que ele tinha e perdeu os seus 10 filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E todos eles morreram num desabamento. Tudo isso articulado por Satanás. Meu irmão e minha irmã, este homem também, além de tudo isso, conforme é narrado no capítulo 2 do livro de Jó, ele também teve o seu corpo coberto de feridas, de chagas, de tumores. Então ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu tudo o que ele tinha. Mas ele encontrou algo. O que ele encontrou? Ele encontrou o Senhor. Ele encontrou o consolo no Senhor. Ele encontrou o consolo quando ele conheceu Deus profundamente na sua vida. Vamos ler o capítulo 42, dos versículos 1 a 6, onde nós temos aqui a descrição de Jó a respeito do conhecimento que ele teve da pessoa do nosso Deus através do sofrimento que ele enfrentou. Vamos ler Jó capítulo 42, versículos 1 a 6, diz o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escuta, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meu irmão e minha irmã, veja o que Jó diz aqui no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te enxergo, Deus. Eu te vejo de verdade. É isso que Jó está dizendo para o Senhor. Meu irmão e minha irmã, quando nós aprofundamos o nosso conhecimento da pessoa do nosso Deus, nós encontramos consolo para a nossa alma cansada e assim nós conseguimos enfrentar as tragédias desta vida. Se você está enfrentando um momento difícil na sua vida, se você está sofrendo porque você enfrentou uma perda, você perdeu algo e você tem sofrido e acha que a sua vida tem passado por muitas tribulações, eu quero dizer para você, busque o Senhor, busque o teu Deus. Não se afaste do Senhor, não se revolte contra Deus, não se distancie de Deus por causa disso. Veja que Jó passou por tudo isso, mas ele encontrou consolo quando ele conheceu Deus de forma profunda na sua vida. O aprofundamento do conhecimento da pessoa do nosso Deus traz esse consolo para a nossa alma cansada. E isso que nos capacita a enfrentarmos as tragédias da vida. E quando nós aprofundamos o nosso conhecimento da pessoa do nosso Deus, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. Eu quero mencionar aqui 2 resultados que aconteceram na vida de Jó e que podem acontecer na nossa vida também. Quando nós aprofundamos o nosso conhecimento da pessoa do nosso Deus, nós passamos a ter uma percepção clara da soberania de Deus. Veja o que Jó diz aqui nesse versículo 2. Ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu irmão e minha irmã, quando nós conhecemos Deus profundamente, nós passamos a ter essa percepção clara da soberania de Deus, de que Deus tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E isso vai nos consolar. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, Deus tem chamado você, Deus tem um propósito para a sua vida e você está enfrentando lutas e dificuldades, busque conhecer a Deus. Diga para o Senhor, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa te ver, Senhor. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero te enxergar, Senhor Deus, na minha vida, eu quero te enxergar no meu viver, no meu dia a dia. Eu não quero te conhecer somente apenas de ouvir, porque foi isso que Jó disse, né? Eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O aprofundamento do conhecimento do nosso Deus vai trazer esse consolo para a nossa alma. Quando nós tivermos essa percepção clara de que Deus é soberano sobre tudo que nos acontece e que Ele tem um propósito sobre todas as coisas, isso vai trazer alívio para a nossa alma cansada. Um segundo resultado que nós podemos ver na vida de Jó e que também pode acontecer conosco é que nós vamos reconhecer de forma sincera a nossa fragilidade. Quando nós conhecemos Deus profundamente, nós experimentamos um reconhecimento sincero da fragilidade humana. Veja o que Jó diz aqui no versículo 3. Quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Aí Deus está falando com ele. E aí Jó responde, na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, disse Jó. Existem coisas que são incompreensíveis para nós. Existem coisas que são grandiosas demais para a nossa compreensão humana. Existem coisas que são desconhecidas, que nós só vamos conhecer na eternidade. É por isso que a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 29, no versículo 29, a palavra de Deus nos traz aqui uma orientação muito clara sobre as coisas que nós não entendemos. Ela diz o seguinte, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Veja o que o texto diz aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Existem certas coisas que nós não vamos compreender nessa vida. A nossa mente é muito limitada. A nossa inteligência é muito limitada diante da grandeza do nosso Deus. Quando nós compreendemos como o nosso Deus é grande, quando nós temos uma percepção clara da grandeza de Deus, nós também vamos ter um reconhecimento sincero da nossa fragilidade humana. O conhecimento diante do sofrimento deve nos levar a essa sinceridade de nos humilharmos diante do Senhor. Eu convido você a fazer isso. Diante do sofrimento, nós devemos nos humilhar sinceramente, em arrependimento diante do nosso Deus. Veja o que Jó diz aqui nesse versículo 6. Ele diz aqui,
Me arrependo no pó e na cinza. Meu irmão, essa palavra arrependo também poderia ser traduzida por me consolo. E aí nós poderíamos dizer que Jó estaria dizendo, eu me consolo no pó e na cinza. Meu irmão e minha irmã, quando nós nos humilhamos na presença de Deus assim, nós vamos encontrar consolo para a nossa vida. É isso que o conhecimento aprofundado de Deus faz por nós. E eu desafio você, se você está enfrentando lutas e dificuldades na sua vida, meu irmão, faça isso. Faça isso. Busque conhecer a pessoa de Deus profundamente. Porque esse aprofundamento do conhecimento da pessoa de Deus vai trazer alívio para a sua alma cansada e vai te ajudar a enfrentar todas as tragédias da vida, mesmo que elas sejam grandes ou pequenas. Deus restaurou a vida de Jó. Depois você pode ver isso no capítulo 42, aqui nos versículos 10 a 17, Deus restituiu tudo para Jó. Quando ele passou por essa experiência, onde ele disse, eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus restaurou tudo na vida dele, meu irmão e minha irmã. Todos os bens que ele tinha, Deus deu em dobro para ele. A saúde, Deus deu de volta para ele. E Deus lhe deu mais 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Deus restituiu tudo na sua vida. E Deus pode fazer isso na sua vida também. Se você perdeu algo, você tem sofrido por isso, eu quero dizer que Deus pode te restituir. Deus pode te restituir tudo, meu irmão. Basta você se voltar para o Senhor. Deus pode te dar de volta aquilo tudo que você perdeu. Mas você precisa usar essa experiência para aprofundar o seu conhecimento da pessoa do nosso Deus. Com isso você vai encontrar consolo para a sua alma cansada e vai ter a capacidade de passar por esse momento de luta e dificuldade que você tem passado. Meu irmão, busque o Senhor, busque o teu Deus. Existem coisas que nós não compreendemos, mas Deus é soberano, sabe tudo, e Ele faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Não deixe de amar o Senhor. Se você está revoltado, triste, abatido, você não tem buscado mais o Senhor por causa de todas essas coisas que lhe aconteceram, eu desafio você, se volte para o Senhor. Busque o Senhor. Não se afaste do Senhor, porque é no Senhor que você vai encontrar o consolo para a sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe com esta palavra. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.